Antes dos dinossauros, o nosso planeta era desse jeito aí. Os dinossauros não foram as primeiras criaturas a habitar o nosso planeta. Antes deles, houveram muitas outras vidas e também houveram muitas catástrofes. Então, se você quer saber como era a Terra antes dos dinossauros, se inscreva no canal se não é inscrito e, como de costume, deixe logo o seu joinha. Yeah! Então agora vamos para o começo de tudo, ou melhor, o começo da nossa Terra. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, o planeta Terra teve seu início. O Sol vivia cercado de poeiras e rochas, vagando e colidindo ao seu redor. E essas colisões acabaram formando a Terra. E durante muito tempo, a Terra era quente, parecendo uma bola de fogo. Por conta disso, não abrigava nenhum tipo de vida, pois no início, sua superfície era completamente coberta por magma fervente. Só que, um tempo depois, um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, começou a vir em nossa direção, colidiu com a Terra e isso acabou formando a nossa Lua. A partir daí, o planeta começou a entrar em resfriamento e há cerca de 3,9 bilhões de anos atrás, começa a surgir água líquida na Terra. E a partir daí que se inicia o Éon Arqueano. A palavra éon significa um intervalo de tempo muito grande, um tempo indeterminado. E a história da Terra está dividida em 4 éons: o Adeano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. Então, para o vídeo de hoje, vamos para o éon Fanerozoico, que é o atual éon. Ele teria começado há 542 milhões de anos, e Fanerozoico significa vida visível. Isso porque é justamente nesse éon que houve uma grande explosão de vida aqui no planeta Terra. A maior parte dos fósseis encontrados vieram dessa época da história. E o éon Fanerozoico é dividido em 3 eras. A Era Paleozoica, a Era Mesozoica e a Era Cenozoica. E aí que só para vocês entenderem que dentro de cada uma dessas eras existem os seus períodos, para dividir melhor esse tempão de milhões de anos. Que é muito tempo, né, velho? Então é muita coisa aconteceu. O éon é muito tempo. Aí depois ele já tem 3 categorias que também tem muito tempo dentro. O período Cambriano, que faz parte da Era Paleozoica, foi de 542 a 485 milhões de anos. Os climas eram suaves e não teve nenhuma glaciação. E a teoria científica mais aceita é que nessa época, os vegetais eram representados apenas por algas marinhas. Nessa época ainda, a Terra não tinha uma cobertura vegetal igual temos hoje. Mas existem estudos hoje em dia que dizem que nesse período haviam sim algumas plantas terrestres, que teriam surgido lá há 600 milhões de anos atrás. E foi justamente nesse período que aconteceu a maior diversificação da vida, um evento que ficou conhecido como a Explosão Cambriana. Isso porque surgiu muita vida em um intervalo de tempo relativamente curto. Então, os animais eram principalmente marinhos, como graptólitos, trilobites, moluscos, equinodermos, corais e vários outros. E quem dominava esse tempo eram os trilobites. Esses trilobites são seres marinhos extintos que tinham um corpo segmentado em 3 partes e um sistema de visão complexo, bem semelhante à visão dos insetos atuais. Eles viveram por mais de 300 milhões de anos, sofreram várias evoluções e resistiram a 2 extinções em massa. Porém, eles desapareceram por completo muito antes da primeira pegada do dinossauro surgir aqui na Terra. Você vê como o tempo é gigante, né? Por volta de 520 milhões de anos, começaram a surgir os primeiros animais vertebrados. Avançando um pouquinho no tempo, chegando ali por volta dos anos 485 e 443 milhões de anos, chegamos no período Ordoviciano, onde quem dominava dessa vez eram os animais invertebrados marinhos. E foi justamente nessa época que apareceram as primeiras criaturas gigantescas, como por exemplo, artrópodes marinhos de 2 metros de tamanho. Nesse período, o clima tinha temperaturas médias e a nossa atmosfera era muito úmida. Porém, no final, acabaram se formando grandes geleiras, e provavelmente foi isso que causou a extinção em massa daquela época. Cerca de 60% de todos os gêneros e 25% dos invertebrados marinhos foram extintos. O período siluriano aconteceu entre os anos 443 e 416 milhões de anos. Nesse período, as regiões que hoje são a América do Norte, Europa, Ásia e Oceania ficaram submersos por um bom tempo, mas depois eles saíram de volta da água. Foi aí que surgiram os primeiros peixes com mandíbula de água doce e insetos parecidos com aranha e centopeias. Foi nessa época também que surgiu um escorpião marinho que media 2,5 metros. Os atuais, que dão medo em muita gente, não passam dos 30 centímetros. Imagina aí um escorpião maior que uma pessoa. Tá maluco? Entre esse e o próximo período, surgem os amonites,
animais marinhos que ocupavam o nicho ecológico das atuais lulas. E os amonites duraram bastante aqui na Terra, sendo extintos juntos com os dinossauros. Muitos anos lá na frente desse ponto da história. A vida terrestre pegou mais força entre 470 e 420 milhões de anos, quando as plantas começaram a tomar conta e os artrópodes começaram a invadir o ambiente terrestre. Avançando um pouco no tempo, chegando em 416 a 359 milhões de anos, chegamos no período que é conhecido como período Devoniano. O período em que os primeiros seres marinhos evoluíram, dando origem a outras formas de vida. Foi aí então que surgiram os primeiros anfíbios e insetos voadores. Imagina aí, tudo na água, do nada vai pra terra, do nada tá voando. Isso é louco. E foi nesse período que muitas plantas marinhas se adaptaram, passaram a se fixar cada vez mais no ambiente terrestre. E também foi nesse período que se criaram os primeiros bosques. E o nível do oxigênio no ar já era bem parecido com o de hoje em dia. E há 375 milhões de anos atrás, surgiu o estranho Tiktaalik, o primeiro peixe que conseguia andar fora d'água. Chegando ali por volta de 359 a 299 milhões de anos, chegamos no período Carbonífero. Só um adendo, galera. Os números vão diminuindo porque a gente conta antes de Cristo. Então, quanto mais o tempo de lá vem pra cá, vai diminuindo, né? O começo da Terra tinha 4,5 bilhões de anos e aí foi até chegar no zero. E aí, a partir dali, 2023. Mas então vamos voltar aqui pro período Carbonífero. foi o período de surgimento das grandes florestas. E também das grandes jazidas de carvão. E foi também nesse período, o período Carbonífero, que começou a transição da vida na água para a terra. Surgiram os tetrapodes, que eram os primeiros pássaros, répteis e mamíferos. Sem contar também que nesse período existiam vários insetos gigantes, como por exemplo libélulas do tamanho de um avião. Brincadeira. Não era do tamanho de um avião, mas era do tamanho de um carro. E segundo os cientistas, os animais eram gigantes nessa época devido ao crescimento abundante de oxigênio. E foi no final desse período em que os répteis adquiriram a capacidade de se reproduzir em terra. E no final desse período se formou um continente chamado Pangeia. E naquela época era assim, tudo grudado. Pangeia, na verdade, era um supercontinente. Esse é o último período da Era Paleozoica. Depois dele vem a mudança para a Era Mesozoica, a era onde surgiram os dinossauros. O período Permiano durou de 298 a 252 milhões de anos. Como já falamos, nessa época o continente era um só, a Pangeia. E como só havia um continente, também só havia um oceano mundial, chamado Pantalassa. Esse período permiano teve início no final de uma era do gelo, então em algumas áreas chegava a apenas 4 graus, era bem frio. E no começo desse período havia menos oxigênio no ar do que agora. Mas mesmo assim, um ser humano, por exemplo, se existisse naquela época, ainda seria capaz de respirar. Aos poucos as coisas começaram a esquentar, e há 290 milhões de anos a Terra se aqueceu. E mais uma vez, naquele supercontinente, a vida voltou a prosperar. E as plantas e os animais então voltaram a evoluir e se espalhar. Houve uma rápida evolução dos insetos e da vida animal em geral. As plantas então já tinham sementes, as chamadas gimnospermas. A fauna terrestre era dominada por insetos, semelhantes a baratas, mas elas eram gigantes. E a espécie, galera, se chamava Anthracoblatina mendesi. Mediam de 5 a 7 centímetros de comprimento. E eram excelentes corredoras, credem cruz. Avançando um pouco no tempo, chegamos em 280 milhões de anos, período em que viveu Dimetrodon, um ancestral extinto dos mamíferos primitivos. Ele era um mamífero reptiliano, semelhante a um lagarto. A aparência dele era tipo de um dinossauro, mas ele era mais ligado mesmo ao mamífero do que a um réptil. Chegava a 5 metros de comprimento e pesava 225 quilos. 10 milhões de anos depois, em 270 milhões de anos, surgiram vários animais, que não eram nem répteis e também nem mamíferos. Eles pertenciam à classe dos Sinapsida. E um dos animais dessa classe era o... Lycaenops. Ele era carnívoro e tinha cerca de 1 metro de comprimento. Nesse período ainda não existiam dinossauros, e a Terra continuou esquentando. Não existia, mas tava um pezinho ali já, né? Tá Porque aparecendo esses já. bichos aqui meio réptil, meio mamífero, é quase um dinossauro, aparentemente. Sim. Os vulcões estavam liberando gases e efeitos estufa na atmosfera, e a temperatura média era de 25 graus Celsius. E devido às mudanças climáticas, os níveis do mar estavam se alterando. Nos oceanos existiam tubarões antigos e peixes primitivos com esqueleto ósseo. Muitas outras espécies marinhas mais complexas surgiram e desapareceram, à medida em que o mar continuava mudando. E foi há mais ou menos 260 milhões de anos que surgiu esse réptil aí todo estranho, parece um hipopótamo. Alienígena? Esse bichinho estranho se chamava... Lystrosaurus. Se parecia com uma mistura de um lagarto, um hipopótamo e um porco.
ele não era muito grande, tinha apenas 1 metro de comprimento, era herbívoro e tinha patas dianteiras poderosas para escavar. Depois surgiu esse lagarto aí, galera, que parecia com um mamífero também, conhecido como Cenodon. Ele parecia um roedor gigante, tinha mais ou menos 1 metro de comprimento, Tinha bigode e se alimentava de pequenos animais e insetos. e as atividades vulcânicas estavam aumentando cada vez mais, ou seja, a temperatura aqui na Terra continuou subindo. E em 250 milhões de anos, surgiram os primeiros répteis realmente grandes. Mas ainda não eram os dinossauros, e sim os escutossauros. Eles chegavam até 3 metros de comprimento e eram verdadeiras criaturas gigantescas, podendo passar aí de 1 tonelada de peso. E também eles eram herbívoros. Só que foi mais ou menos nesse período que aconteceu o evento mais mortal da história do nosso planeta. Este momento trágico é chamado de a Grande Extinção e aconteceu ali mais ou menos por volta do período de 250 milhões de anos. Foi o evento de extinção em massa mais devastador da Terra, pois 95% de todas as formas de vida, vegetal e animal, foram eliminadas. Os cientistas ainda debatem o que realmente causou essa extinção. A maioria das teorias sugerem que foi uma atividade vulcânica. Enormes erupções vulcânicas teriam varrido o continente, liberando muitas cinzas na atmosfera. O que teria bloqueado praticamente toda a luz do Sol que chegava no planeta. E sem a luz do Sol, as temperaturas caíram rapidamente. As plantas não puderam realizar o seu processo de fotossíntese e assim morreram de fome. E sem plantas, os animais herbívoros também morreram. E sem os animais herbívoros vivos, os que eram carnívoros também morreram. Além disso, o oceano perdeu a maior parte do seu oxigênio. Assim, a maioria dos animais marinhos também faleceram. Das espécies marítimas que sobreviveram a essa extinção estão os tubarões, moluscos cefalópodes, anfíbios gigantes e escorpiões marinhos. O resto foi tudo de base. Num resumo geral, mais de 95% das espécies marinhas e 70% dos animais terrestres foram extintos. Só que, galera, isso não foi um fim da nossa Terra, foi um fim momentâneo, pois novas vidas no planeta estavam chegando. Então, ao longo de muitos e muitos anos, a Terra foi se recuperando dessa grande catástrofe. E aí, há 230 milhões de anos, surge uma nova espécie que repovoou a Terra. E agora sim, finalmente chegamos nos tão famosos dinossauros. E é justamente então aqui que entra o período Mesozoico. Também chamado de Idade dos Dinossauros. E foi então nesse período em que eles surgiram, dominaram e logo depois foram extintos. Eles reinaram no nosso planeta por cerca de 165 milhões de anos, até que outra catástrofe aconteceu. Há mais ou menos 66 milhões de anos. Mas essa história aí a gente já contou em vários vídeos e vocês com certeza já conhecem muito bem. Se não conhece a história, pesquisa aí pelo vídeo O que acabou com os dinossauros, / Você Sabia. É aqui que a gente encerra a nossa viagem para o passado, podendo mostrar para vocês como era a Terra antes dos dinossauros. Bom, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou de verdade, deixa o like, não se esqueça de sair sem deixar o like. Comente o que você achou do vídeo E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Nós ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!